Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sabatina advogado Cristiano Zanin, indicado ao STF. O governo anuncia medidas para aumentar proteção de passageiros e bagagens em aeroportos. E você vai ver também. Ruídos são captados durante buscas por submarino que desapareceu em expedição. O oxigênio disponível na embarcação deve durar menos de 20 horas. Apesar de desaceleração mundial, exportações brasileiras devem crescer mais do que o esperado este ano. Jogador Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha, dá sua primeira entrevista após a prisão. Nossa equipe desbravou o acervo de ideias inovadoras e malucas do Museu das Invenções em São Paulo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Mais navios, aviões e equipamentos foram deslocados para as áreas de buscas do submergível Titã, depois que as equipes de resgate que procuram o pequeno submarino detectaram ruídos nas áreas de buscas. Os especialistas calculam que os 5 ocupantes do aparelho que desapareceu no último domingo durante uma expedição aos destroços do Titanic tenham oxigênio suficiente para menos de 20 horas. A informação foi anunciada nesta quarta-feira pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em uma coletiva de imprensa em Boston. Quando você está no meio de um caso de busca e resgate, você sempre tem esperança. É isso que estamos fazendo, o que fazemos. Com relação aos ruídos especificamente, não sabemos quais são, para ser franco com vocês. A P3 detectou ruídos, por isso eles estão lá, por isso estão fazendo o que estão fazendo. É por isso que colocaram sonoboias na água. Os ruídos, de novo, muito complexos no oceano. Você tem que ser um analista acústico e tem que ter contexto. Eles estão tentando juntar todas as peças. Os ruídos foram descritos como batidas, mas, novamente, eles têm que colocar todo o quadro em contexto. E eles têm que eliminar potenciais fontes artificiais que não o Titã. As equipes de resgate de Estados Unidos e Canadá concentram as buscas na zona onde mais cedo os sons foram detectados. O tempo pressiona os envolvidos no trabalho, já que o oxigênio do submersível está perto de acabar. A comunicação com a embarcação foi perdida no domingo, 2 horas depois de realizar a descida aos restos do lendário transatlântico Titanic, localizado a quase 4.000 metros de profundidade e a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá. As buscas vão ser reforçadas pelo robô subaquático Victor, do Instituto Francês de Pesquisa para a Exploração do Mar. Além do equipamento, especialistas franceses que operam o robô também vão se juntar aos esforços de resgate. E o governo anunciou hoje um programa para aumentar a segurança de passageiros e bagagens em todos os aeroportos nacionais. A iniciativa vai começar no terminal de Guarulhos, aqui em São Paulo, e o investimento inicial previsto é de 40 milhões de reais. O programa Aeroportos Mais Seguros prevê para os próximos 6 meses a instalação de mais câmeras de segurança, inspeção de bagagens, instalação de novos equipamentos de raio-x, restrição de celulares e tablets em áreas restritas, escâneres corporais, além de acesso biométrico de funcionários em áreas restritas e controladas. Durante o anúncio das novas medidas, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, citou o caso das 2 brasileiras que ficaram 38 dias presas na Alemanha, acusadas de tráfico de drogas em março deste ano. As 2 foram vítimas de golpistas que trocaram as malas delas com bagagens com cocaína. O projeto piloto começou a ser aplicado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e os investimentos são de 40 milhões de reais. A expectativa é que até dezembro de 2025 essas medidas sejam ampliadas para outros aeroportos do país que recebam voos internacionais. O investimento total é estimado em cerca de 240 milhões.
Indicado ao Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O nome do advogado também precisa ser aprovado pelo plenário para assumir a função. O advogado Cristiano Zanin afirmou que, se for aprovado, não vai se declarar impedido de julgar processos só por conterem a etiqueta da Lava Jato. A resposta foi em razão da pergunta do senador Sérgio Moro, do União Brasil, sobre o tema por ter atuado como advogado de Lula justamente nos processos da Lava Jato, quando Moro era o juiz responsável pela operação na 13ª Vara Federal de Curitiba. Um magistrado pode se declarar suspeito para atuar em uma causa quando há razões subjetivas que possam comprometer sua parcialidade no julgamento. As partes do processo também podem pedir a suspensão. Indicado pelo presidente Lula para uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal, Zanin foi sabatinado, ou seja, o caso foi debatido nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O ato é obrigatório para que o advogado assuma a vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski em abril. Após análise da CCJ, a indicação também deve ser votada no plenário principal do Senado. Uma vez aprovado, Zanin estará apto a assumir a função. Zanin foi designado para a vaga pelo presidente Lula. O advogado atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava Jato e na campanha ao Planalto em 2022. Aos 47 anos, considerando as atuais regras para a aposentadoria na Corte, se for aprovado pelo Senado, ele poderá atuar por 28 anos no STF até atingir 75 anos. O autor do ataque a tiros no colégio em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto em sua cela na casa de custódia de Londrina na noite de ontem. 2 estudantes foram mortos pelo homem de 21 anos. Segundo o Departamento de Polícia Penal do estado do Paraná, o atirador teria cometido suicídio. As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a morte do acusado. Morreu hoje a jornalista Lúcia Hipólito, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. Ela lutava contra um câncer de pulmão e há 11 anos foi acometida pela síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune. Lúcia estava internada no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela descobriu que tinha a síndrome em 2012, quando passou mal em uma viagem a Paris. A jornalista nasceu em Bauru, no interior de São Paulo. Lúcia era historiadora e jornalista de formação e se especializou em política. Durante sua carreira, ela foi apresentadora da CBN Rio, comentarista do jornal da CBN e também participou do quadro Meninas do Jô entre 2005 e 2010. E olha só, o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada já deixou 16 mortos e 16 mil desabrigados. O fenômeno é o maior desastre natural relacionado às chuvas nos últimos 40 anos. O litoral norte do Rio Grande do Sul é o local mais afetado. Ao menos 1.200 propriedades rurais tiveram prejuízos. De acordo com a Secretaria de Agricultura, as perdas já passam dos 16 milhões de reais. O ciclone extratropical já causou a morte de 5 pessoas no município de Cará. A última foi encontrada ontem. Ao todo, os abrigos temporários receberam 160 pessoas e 14 cidades decretaram situação de emergência. O inverno começou hoje no Brasil e vai até o dia 23 de setembro. Este ano, a estação mais fria do ano terá temperaturas mais amenas por causa da influência do El Niño. O El Niño consiste no aquecimento das águas do Pacífico na região da linha do Equador, com mudança na circulação de ventos e a distribuição de chuvas em todo o planeta. Por isso, neste inverno, a previsão é de chuva abaixo da média nas regiões Norte e Nordeste e mais volumes no Sudeste e Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, geralmente o impacto que o El Niño causa no Brasil é a redução de chuvas nas regiões Norte e Nordeste, enquanto na região Sul e no Sudeste é observado o aumento das chuvas.
No caso da temperatura, existe uma tendência de elevação em grande parte do país e esse aumento pode elevar o risco de queimadas no Brasil Central. Dessa forma, teremos um inverno menos rigoroso por conta do El Niño. Ao mesmo tempo, o INMET não descarta a entrada de massas de ar frio e formação de geadas em áreas de maior altitude nas regiões sul e sudeste. Conforme prognóstico divulgado pelo Instituto, a queda de temperatura pode provocar dias de friagem nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. E veja a seguir, apesar de desaceleração mundial, exportações brasileiras devem crescer mais do que o esperado este ano. E ainda, nossa equipe desbravou o acervo de ideias inovadoras e malucas do Museu das Invenções em São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. 3 pessoas foram presas pela Polícia Federal acusadas de fazerem parte de uma quadrilha que falsificava diplomas de medicina. A operação feita nesta terça-feira tinha o objetivo de prender os chefes da quadrilha, que, segundo a polícia, forneciam os diplomas falsificados para vários estados do Brasil. Cada documento era comercializado por valores que variavam entre 100 mil a 300 mil reais e já foram identificados mais de 50 pagamentos. Ao todo, 4 mandados de prisão preventiva e outros 7 de busca e apreensão aqui no Rio, na capital fluminense, em Silva Jardim, no interior do estado, em Saquarema, na região dos Lagos e no estado de Minas Gerais, em Montes Claros. E o consumo de biodiesel cresce em 20%. O combustível sustentável feito à base de óleos vegetais deve bater o recorde esse ano. O aumento se deve principalmente pela melhora da economia nas safras de soja, que é responsável por 80% do biodiesel produzido e do crescimento da mistura obrigatória com o diesel fóssil. A alternativa do combustível sustentável é boa para o meio ambiente e também para o país, por ser produzida em território nacional e livre de impostos de importação. Bom, uma boa notícia, né? Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar não conseguiu aí sustentar o sinal positivo visto pela manhã e encerrou essa quarta-feira em queda, em mais um dia marcado pela decisão dos juros do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco do Brasil, que decidiu aí manter a Selic, a taxa básica de juros, em 13,75% ao ano, nível que está desde agosto do ano passado. A moeda norte-americana recuou 0,57% e encerrou o dia cotada a R$ 4,76 na venda. E olha só, as exportações brasileiras devem crescer mais de 5% este ano. A previsão de alta acontece mesmo com a desaceleração do comércio mundial. Na contramão da queda de ritmo do comércio mundial, o volume de exportações brasileiras deve crescer 5,4% em 2023. De acordo com o relatório do Indicador de Comércio Exterior da Fundação Getúlio Vargas, o resultado vem após já ter aumentado 4,4% em 2022. A Organização Mundial do Comércio prevê uma redução no ritmo de crescimento do volume do comércio mundial de mercadorias de uma alta de 2,7% em 2022 para 1,7% em 2023. E para a América do Sul, o avanço sairia de 1,9% para 0,3% no mesmo período. O levantamento da FGV informa que o Brasil é a maior economia da região e o maior exportador.
Entre os 30 principais exportadores mundiais de 2022, o Brasil é o único país sul-americano. Participação de 1,3% nas exportações mundiais. E nos destaques internacionais, na França, ao menos 16 pessoas ficaram feridas hoje em um incêndio em um prédio na capital, Paris. Segundo um balanço provisório, entre os feridos, ao menos 7 estão em urgência absoluta. A Promotoria de Paris informou que um edifício pegou fogo e desmoronou parcialmente na rua Saint-Jacques, no 5º distrito da capital. De acordo com um tweet do prefeito do distrito, antes do incêndio, houve um vazamento de gás. Vários moradores citados pela mídia local disseram ter ouvido uma forte explosão. A promotoria afirmou, porém, que ainda não foi determinada a causa da explosão. Foram mobilizados 230 bombeiros e 9 médicos no local, de acordo com a polícia. O chefe da polícia de Paris disse que o incêndio já foi controlado. Os socorristas seguem buscando vítimas entre os escombros. O jogador Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha, deu sua primeira entrevista após a prisão. Na declaração ao jornal espanhol, o lateral pede desculpas à ex-esposa e diz que perdoa a vítima. Em entrevista ao jornal La Vanguardia, o jogador brasileiro reafirmou ser inocente e disse estar com a consciência muito tranquila de que no episódio denunciado não aconteceu nada de maneira forçada. Publicada uma semana depois de a justiça negar outro recurso de seus advogados, o jogador explicou na publicação que mudou sua versão dos fatos várias vezes para tentar preservar o casamento. A versão da denunciante permanece a mesma desde o início e foi considerada com traços de confiabilidade suficientes pelos magistrados da audiência em Barcelona. Daniel Alves, de 40 anos, está preso em Barcelona pelo suposto crime de agressão sexual, que na Espanha compreende o estupro. A modelo espanhola Joana Sanz, ex-esposa do lateral brasileiro, anunciou a separação do atleta recentemente, durante o processo em questão. Agora falar de futebol. Leonardo Félix traz informações da seleção brasileira. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. Graças a Deus o Brasileirão voltou. Depois do vexame da seleção brasileira no amistoso contra Senegal, as atenções se voltam à disputa nacional entre os principais clubes do país. A 11ª rodada começa com o duelo entre São Paulo e Atlético Paranaense, daqui a pouquinho, 7 da noite, no Morumbi. No mesmo horário, no Mineirão, jogam Cruzeiro e Fortaleza. Às 8 da noite, clássico paulista na Vila Belmiro. Em crise entram em campo Santos e Corinthians, que ontem nem conseguiu chegar ao hotel para se concentrar para a partida. Às 9h30, Fluminense e Atlético Mineiro em Volta Redonda. Simultaneamente jogam Bahia e o segundo colocado, Palmeiras, na Arena Fonte Nova. Na quinta-feira tem Grêmio e América Mineiro às 7 da noite na Arena do Grêmio. Vasco e Goiás às 8 em São Januário. Curitiba Internacional também às 8 da noite no Couto Pereira. Cuiabá e o líder Botafogo no mesmo horário, na Arena Pantanal. E fechando a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 9h30, RB Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista. E aí, quais são os seus palpites? Eu acho que tem tudo para o Botafogo e o Palmeiras seguirem na ponta vencendo seus jogos. Já o Flamengo, tradicionalmente, encontra dificuldades no Nabi Abichedi. Aposto também na vitória do Fluminense em cima do Galo, do Grêmio sobre o América e do Inter em cima do Curitiba. Nas demais partidas, eu prevejo muito equilíbrio. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Obrigada, Léo. Uma ótima noite para você. Obrigada, Léo. Até mais. E olha só, você se considera uma pessoa criativa? Sabia que sua ideia original pode fazer sucesso e ainda entrar para o acervo de um lugar especial? É isso mesmo. E nós estamos falando do Museu das Invenções em São Paulo, o primeiro desse tipo na América Latina. De repente, você tem uma grande ideia, quer tirar o projeto do papel, mas não sabe nem por onde começar. A resposta para essa questão pode estar em um lugar que tem quase 30 anos de existência, mas nem todos conhecem nem sabem o quanto pode ajudar. Estamos no Museu das Invenções em São Paulo, ligado à ANI, a Associação Nacional dos Inventores do Brasil.
Quando a ideia, o projeto é inovador, nós auxiliamos através de registro, blindagem com patente, tanto nacional quanto internacional, que é um trabalho um pouco mais jurídico, um pouco mais técnico, então nós temos aqui todo o suporte para essas questões e também depois entender como que o empreendedor, a pessoa quer levar esse projeto para o mercado. Um dos sucessos patenteados pela associação é essa boia espaguete, que ganhou o mundo. Foi um inventor aqui de São Paulo que teve a ideia na época de criar um isopor expandido, uma espuma diferente para boiar. E olha só, hoje já virou febre. No museu, também chamado de Inventolândia, há cerca de 300 invenções. Entre elas, itens que facilitam bastante o nosso dia a dia e até otimizam espaços. Como é o caso desta tábua de passar, que se transforma em uma cadeira e fica lá bonitinha no cantinho da casa. Tem também esses utensílios domésticos, como o grill para frangos, esses suportes para garrafas e também essa luva para descascar batatas. E tem ainda aqueles itens que são um pouco diferentes, como é o caso desse zíper shoes. Isso daqui, gente, é um tênis que possui esse zíper aqui e aí ele possibilita trocar a parte de cima do calçado para a cor e o modelo que a pessoa preferir. Essa é uma novidade que ainda não chegou ao mercado, como tantas outras que são destaque no museu e devem ser campeãs de venda em um futuro não tão distante. Como essa cafeteira, que é a única cafeteira térmica portátil do mundo. Nós patenteamos recentemente e ela tem um sistema inédito, porque os inventores criaram esse suporte interno que permite você filtrar o café aqui dentro. Então, aqui, nessa parte vai o pó, adoçante ou açúcar. Aqui dentro, só colocar a água quente. Você simplesmente une as duas pontas e coloca aqui. Virou. Em 3 minutos, o café estará pronto, filtrado, uma delícia para você consumir na própria case térmica ou até colocar numa xícara, onde você quiser. E você pode conferir essa e outras invenções de pertinho antes de chegarem ao mercado. A Inventolândia abre de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas. Para mais informações sobre visitação, acesse o site museudasinvenções.com.br. Muito bacana, hein? Adorei. Muito legal, também gostei, Ju. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.